pastor Marco ligou para mim, e nós estamos com isso no coração e na alma. Não vamos pregar essa palavra, vamos ensinar essa palavra. A ideia não é que você pule aqui no retetê, não. Eu quero muito mais do que chamar a tua emoção, eu quero chamar a tua mente. Eu quero que você raciocine, pense. Eu quero que isso entre na tua alma de forma branda, suave, mas que isso seja escrito, gravado na tua alma, na tábua do teu coração. A palavra que trazemos nessa manhã, ela é uma palavra de ensinamento. Assim como Mateus, o texto áureo da Bíblia, me ajudem aí, agora fugiu. Mateus 6:33. É o resumo de toda a Bíblia, é o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. 3:16, isso, obrigado. Fugiu aqui. João 3:16, obrigado. Mateus, no capítulo 5, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, vê o que tem lá. Mas eu estou tão focado aqui no Mateus que eu confundi os textos. Acontece. Mateus capítulo 5. Jesus estava começando o seu ministério. Ele tinha saído de casa e foi descendo até a Judéia. Ele morava na Galileia, na cidade de Nazaré. Ele desce, passa pela Samaria, entra na Judéia, chega até o Jordão, aonde João estava batizando. Ali, Jesus, que era primo de João, quando ele chega, João identifica nele o Cordeiro de Deus. E João vai dizer: eu não o conhecia, mas agora eu o conheço. Preste atenção, eles eram primos, com certeza brincaram muito junto. A mãe de João, Isabel, era prima de Maria, a mãe de Jesus. É claro que eles se conheciam, lógico. Mas por que João diz assim? Eu não o conhecia, mas agora eu o conheço. Porque João conhecia o primo, aquele que brincava com ele. Mas agora ele vê em Jesus outra coisa. Ele identifica, além do primo, o Messias, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. E ele diz para os seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, isso muda tudo. Porque até aquele dia, Jesus era só o primo. Querido e amado, mas primo. A partir daquele dia, João identifica: esse é o Cordeiro de Deus. Amados, muitas pessoas não podem ser abençoadas pela tua vida, pelo teu chamado, pelo teu ministério, porque elas não conseguem enxergar o homem e a mulher de Deus que você é no Senhor. Eles veem o primo, o irmão, o parente, o vizinho, o amigo. Eles não conseguem enxergar a operosidade do Espírito Santo em você. E aí você ora por pessoas enfermas e elas são curadas, mas dentro da tua casa tem gente enferma que não é. E aí você é usado para abrir portas de emprego para desempregados que você nunca viu, mas dentro da tua casa tem gente que há muito tempo está parado e não consegue uma portinha. Porque não reconhecem o poder, a autoridade de Deus que está em você.
Isso acontece, mas pior ainda é quando a gente não reconhece a autoridade que tem. Queridos, lamentavelmente, muitos às vezes não nos reconhecem, mas pior ainda é quando nós não nos reconhecemos. O elefante tem muita força, não tem? É um animal dos mais fortes, não é verdade? Mas quem já viu aqui um elefante amarrado por uma corda simples, fina, às vezes, e ele está lá, aquela corda fininha, sabe por quê? Ele não tem dimensão da força que ele mesmo tem. E ele foi doutrinado. Um elefante novo, eles amarram com corrente. Se você for num circo que tem elefantes, você vai ver os menores, os pequenos, os elefantes mais novos, amarrados com correntes grossas. Já os elefantes grandes, com cordas. É o inverso. E aí você pergunta, por quê? Enquanto pequeno, ele vai fazer força, ele vai tentar se soltar, e aí tem que ser uma corrente, porque ele é forte, mesmo sendo pequeno. Mas depois que aquilo entrar na mente dele, dizem que o elefante nunca esquece. E aí aquilo entra na mente dele, a corrente não quebra. Pode puxar, você vai se machucar, mas não vai quebrar. E aquilo entra na sua mentalidade, e depois ele cresce, se torna um elefante adulto, e aquilo não sai. Agora pode tirar a corrente e botar só uma corda, e ele vai ficar preso. Muitos de nós estão assim, enquanto no mundo éramos amarrados por correntes que Jesus quebrou. Agora você tem poder e autoridade, a força de Deus reside em você, mas a sua mentalidade não deixa você sair do lugar. Glória a Deus. Mas a gente vai falar sobre outra coisa. Isso é só a introdução. Muito bem. Jesus é batizado por João. E ele volta para Galiléia. Entra em Nazaré, dentro da sinagoga, e se proclama. Ele diz, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu. Muito bem. A partir daí ele começa a pregar. Antes dele vem João Batista, pregando. É chegado o reino dos céus. Diga comigo, é chegado o reino dos céus. João Batista vem pregando isso. E na sequência, Jesus vem falando, o reino de Deus está entre vós. Agora sim, vamos ler Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Quando Jesus começa o seu ministério, ato 1, ele escolhe 12 homens. Jesus passou a noite inteira no monte para escolher 12 apóstolos. E ele escolhe cada um deles, um a um. E depois disso, ele assenta o povo no monte. Há uma multidão como essa aqui. Ó. A Bíblia não é clara nesse texto, mas há uma multidão ouvindo ele falar. Esse sermão é o sermão mais conhecido de todos os evangelhos. É o sermão da montanha. Jesus fala para os 12 no primeiro plano, como os pastores estão aqui na primeira fileira, mas a partir deles há uma multidão ouvindo essas palavras. A intenção de Jesus naquele momento é o seguinte, ele está começando o seu ministério. Ele veio inaugurar o reino de Deus. E aí ele está colocando os princípios e os valores desse reino. As bem-aventuranças na Bíblia, elas estão para, assim como o decálogo é o coração da lei de Moisés, as bem-aventuranças são o coração do Evangelho. Os 10 mandamentos foram dados por Deus a Moisés no monte. As bem-aventuranças são dadas por Jesus
para os apóstolos e o povo no monte. Eles estão recriando a atmosfera. E é assim como vocês estão, calados, quietos, atentos, observando e cogitando de cada palavra. Jesus começa dizendo, Mateus 5, versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito. Vocês, irmãos, vamos falar mais alto, vamos lá? Bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Bem-aventurados os que choram. Por quê? Bem-aventurados os mansos. Por quê? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Por quê? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa, exultai e alegrai-vos. Por quê? E porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E ele continua, vós sois o... E se o sal for insípido, que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do... Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Feche os seus olhos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Senhor, santifica o teu nome agora sobre a minha vida, sobre a vida de cada um que está aqui nessa manhã. Senhor, santifica o teu nome sobre as famílias aqui representadas. Santifica o teu nome, Senhor, sobre esse momento ímpar na tua palavra. Pai, santifica o teu nome sobre essa reunião, sobre o resultado dessa reunião. Pai, como diz o velho hino, Senhor, que nós possamos agora diminuir, desaparecer, e que Tu apareça, que Tu cresça, que a Tua glória seja manifesta, que nós possamos ser apenas a voz, apenas o instrumento, apenas o microfone que fala, mas as palavras venham advindas do Teu trono, da Tua graça, como o pastor Luiz que me antecedeu. Fala, Senhor, com o Teu povo, ministra ao coração dos Teus servos, que eles saiam daqui com uma palavra ardendo nos seus corações. Pai, que essa palavra possa entrar até a divisão da alma e do espírito de cada um deles. Que eles saiam daqui inflamados por essa palavra, que eles saiam daqui ministrados pelo Teu Espírito, que eles saiam daqui para incendiar a rua, o bairro, o lugar, o trabalho, a faculdade, aonde anda, com quem vive, quem os conhece, eles possam ser tochas na mão do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Glórias a Deus. Nessa passagem, irmãos, nós vamos ver alguns contrastes. Jesus está colocando o contraste entre o reino de Deus e o Antigo Testamento, a Velha Aliança. Nós trouxemos essa palavra porque hoje nós temos visto muita gente falar sobre o reino de Deus. Porque o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. E a Bíblia estabelece, não são homens, não são palavras filosóficas que vão estabelecer o que é ou deixa de ser o reino de Deus para nós ou para quem quer que seja. Na verdade, se você quer conhecer o que é o reino de Deus, volte às Escrituras, voltemos ao Evangelho, leiamos a Bíblia Sagrada, é ela e mais ninguém que nos revela o reino dos céus, o reino de Deus. Cada um de nós, falava lá em cima na aula que dei ainda há pouco, diga, eu não sou judeu. Bata no peito. Tem algum judeu aqui, nascido lá em Israel? Tem? Não sei. De repente tem alguém, eu não sei. Se tem alguém, você está excluído disso. Mas, aliás, você está incluído, porque no Antigo Testamento só haviam dois povos, judeus e gentios. Diga comigo agora, eu não sou judeu, nasci gentio, mas hoje sou igreja. Nós não somos mais gentios, nunca fomos judeus, nós somos igreja. O que nos rege a nossa vida não é o Antigo Testamento. Nós não andamos debaixo da antiga aliança. Nós estamos debaixo da graça. O apóstolo Paulo diz isso claramente. Porque se estais debaixo da graça, já não estais debaixo da lei. E ele bate pesado aos Gálatas falando, e se estais outra vez debaixo da lei, estais debaixo de maldição. Porque a lei nunca salvou ninguém. Ela só fez dar vida ao pecado. Dizer a miséria do homem. A lei só serviu para mostrar ao homem o pecador que ele é. Mas ficava nisso. E aí tinha que matar um animal. Tinha que culpar um animal pelos pecados que nós cometíamos. O coitado que tinha que morrer. E todo dia um diferente. E haja animais. Salomão matou 1000 de uma vez só. Cada um, sumo sacerdote, tinha que imolar pelo menos um todo dia às 3 horas da tarde. Mas diga, nós não precisamos mais disso. Jesus morreu no nosso lugar e ele não é a expiação, porque expiar é encobrir. Jesus não encobriu o nosso pecado. João falou e é verdade, eis o Cordeiro de Deus que tira, não encobre, tira o pecado do mundo. Quando a lei foi dada, irmãos, isso é uma série, viu? Eu não tenho a pretensão de terminar isso hoje. A gente vai dar a introdução. Tem muita coisa para frente. Nós vamos ministrar muita coisa aqui sobre reino de Deus. Isso debaixo da autoridade e da bênção do nosso pastor presidente. Ok? Estamos debaixo da palavra dele. Muito bem. O reino de Deus é diferente da lei de Moisés. Queridos, no Sinai, Deus desceu com raios, trovões e relâmpagos, com voz de trovão, com poder e grande glória e aterrorizante presença. E o povo teve medo, e o povo disse, Moisés, vai tu falar com Deus, e tu fala conosco. Tiveram medo de Deus. E Deus disse para Moisés, santifica o povo 3 dias, ninguém come, ninguém bebe, ninguém toca homem e mulher, 3 dias, até animais enjoarão. E no 3º dia eu desço para falar com o povo, ninguém toque o pé do monte, que eu vou descer nele. Palavra de Deus. O povo já foi com medo. E aí, no Novo Testamento, Jesus, o amor de Deus revelado, já faz tudo diferente. Ele não vem com voz de trovão, ele vem com a voz doce, suave,
macia. Ele não vem falando de quem matar vai morrer, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Não, ele vem dizendo, um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí, ao invés de afasta do monte, porque eu vou descer, ele diz, chegue para perto. Aleluia. Irmãos, isso é maravilhoso. Vocês não têm dimensão e eu não tenho tempo para falar. Amados, no Antigo Testamento, a palavra para a adoração, ela fala de exclusão, ela fala de falar com medo, ela fala de terror inacessível, ela fala de alguém que é inacessível e a reverência e o temor e o tremor é tão grande que tem que se ajoelhar de longe, colocar a cabeça no chão, cobrir de areia e falar, ó inominável, Altíssimo, para não falar o nome dele, porque o nome dele é muito santo. Agora, no Novo Testamento, a palavra é proskeneu, é beijar os pés. Dele você não precisa ficar de longe. O sumo sacerdote, com medo para não morrer, amarrado pela cintura, com história sacerdotal, um cântaro cheio de sangue, entrava no Santo Santo uma vez por ano, morto de medo para não morrer. Você entra todos os dias. Aleluia, isso é a graça, meu irmão. A graça te coloca no santo do santo todo dia. E aí, ele diz, ele coloca, é um reino, diga, é um reino. Diga para quem está falando, você, ao aceitar Jesus, foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Entenderam? E esse reino tem uma constituição. Entenderam isso? A carta magna de cada nação traz os direitos e os deveres dos seus cidadãos. Nós temos a nossa carta magna, aonde tem os direitos e deveres dos cidadãos do reino de Deus. O nome dela é Bíblia Sagrada, mas especificamente o Novo Testamento. Está lá. Jesus colocou os seus direitos. Diga para quem está falando, você tem direitos e deveres. Vamos lá? Ele começa dizendo, bem-aventurado. Diga para quem está ao seu lado, bem-aventurado. É mais do que feliz. Pergunta aí, você é feliz? Para você que está aí no granito, se escondendo, tem muito lugar aqui para você não estar aqui na frente. Se você está lá atrás é porque você está escondendo alguma coisa. Querido, você é feliz? A Bíblia diz, mas do que feliz são aqueles que cumprem os princípios do reino de Deus. Irmão, se você quer ser feliz, não pense que casamento traz felicidade. Casamento é uma bênção. Quando a pessoa já é feliz, vai fazer a outra também. Mas se ela é infeliz por natureza, o casamento só vai fazer um inferno com a outra pessoa. Você, irmão, tem que entender isso. A felicidade não está fora, ela está dentro. Se você não é feliz de dentro para fora, nada que você faça nessa esfera vai trazer felicidade. Vamos lá. Eu não entrei nem no primeiro. Glória a Deus. Jesus, a hora. Deixa eu botar isso aqui para eu ver. Senão eu vou embora. Glória a Deus. Vamos lá? Bem. Vamos aqui. Vamos começar. Fala para quem está ao seu lado. Acabou a introdução. Vamos lá. Bem. Bem-aventurado os humildes de espírito. A ocasião, Jesus está iniciando o seu ministério. E a mensagem dele é: arrependei-vos,
João estava dizendo que era chegado o reino de Deus. E Jesus fala que o reino de Deus já está entre nós. Fala para quem está ao seu lado, você está esperando o quê? Jesus voltar para começar a fazer alguma coisa? O reino de Deus, ele não tem aparência externa. Ele está dentro de você. Queridos, o Espírito, diga para quem está ao seu lado, olha, prega para a pessoa que está do seu lado, diga a ela, você é o templo de Deus. Preste atenção, você é o instrumento vivo, nesse tempo, nessa terra, para o povo que conhece você. Deus, diga Deus, não tem limites. Deus pode tudo. Fala, irmão, me ajuda, vai. Deus pode tudo. Não há impossíveis para Deus. Isso é uma verdade. Mas tem coisas que Deus, sendo Deus, não faz. Passar por cima da sua palavra. Deus não é como nós, homens. Nós estabelecemos leis e às vezes gostamos de implantar a lei para as pessoas a partir de nós, mas nós mesmos ficamos acima dela. Você, líder, não está acima das leis que regem o reino de Deus. Aqui, nessa casa, na igreja, no reino de Deus, a lei serve até para Deus, quem dirá para nós? Se você manda fazer e se exclui, você é uma fraude, uma mentira. O Evangelho levanta homens e mulheres que vão dar o exemplo, como disse Paulo, no reino de Deus não podemos dizer, faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Isso serve para o mundo e para o diabo. Para Deus é o que Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém. Glória a Deus. Bem, o Sermão da Montanha, Jesus vai falar, vai citar a lei várias vezes. Ele vai dizer, não vistes o que foi dito aos antigos? Várias vezes ele vai dizer isso. Mas aí ele amplia. Eu, porém, vos digo. Então Jesus está sempre ampliando o preceito da lei. A lei é uma ética, são normas e regulamentos, são regras, são 613 mandamentos, estatutos e ordenanças. Eu dizia lá em cima agora mesmo, oh glória a Deus, valeu, obrigado querido, estava precisando. Diga a lei. São 613 mandamentos, estatutos e ordenanças. Deus vinha conversar com Adão todo dia, na viração do dia. Depois que Deus fez o homem, o céu ficou pequeno. Queria que você entendesse isso. Depois que Deus criou Adão,